pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo, bem-vindos ao canal Dani Delanos e mais uma história aqui do nosso mundo gringo. Gente, essa eu vou até ler sem óculos, porque ela botou uns letrão mesmo. Bom, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar seu joinha, para o YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo e entregar os vídeos para vocês, tá bom? E assim, mais Alices também conhecerem nosso canal, mandar suas histórias, meninos e meninas, né? Porque não temos somente meninas aqui, temos meninos também. Olá, Dani, sua linda. Conheci seu canal através da minha mãe. Aqui em casa, eu, ela e minha irmã somos viciadas. Olha que legal. Bom, o nome dela é Alice. E eu não vou falar a cidade que ela é, mas ela é de um estado no norte do Brasil. Vim contar a minha história para vocês. Bom, vou começar contando um pouco sobre minha família. Meus pais se separaram quando eu ainda era muito pequena. E ele passou boa parte da minha infância ausente. Às vezes vinha, como também muitas vezes nem ligava. Amo demais meu pai, mas acredito que eu tento suprir um vazio que deveria ser preenchido pela presença dele na minha infância. Ela disse que vocês vão entender por que ela está falando isso. Eu faço terapia porque tanto faz eu estar muito bem como me desestabilizar e eu tenho crises de depressão e ansiedade. Eu vou botar o óculos. Descobri que muitas vezes procuro em um homem o que eu deveria ter tido no meu pai, mas eu sempre busco melhorar isso. Ele é casado praticamente desde que se separou e ele tem outra família. Me dou muito mal com a mulher do meu pai. Ela sempre me maltratou demais, tanto psicologicamente. E mesmo com não tendo provas, meu pai... Não, sorry, gente. E mesmo tendo provas que ela me maltrata, meu pai nunca fez nada. Eu me sentia muito mal por causa disso. Como se não fosse nada que valesse a pena ele defender. Hoje em dia me dou bem com meu pai, mas tento curar essas mágoas e crenças negativas na terapia. Tenho muito isso de me diminuir, achar que eu não mereço amor, que eu sou feia. Outra crença que desenvolvi foi a de não confiar em nenhum homem. Sempre acho que tem alguma coisa errada, por isso acho que nunca namorei sério. Já tive alguns rolos, mas nunca apresentei ninguém para minha família. Sinto que tenho um bloqueio de não me relacionar, porque tenho muito medo do abandono. Então sempre encontro canalhas, um pior que o outro. Minha mãe sempre fez tudo para minha felicidade e para a felicidade da minha irmã. E eu sempre vou ser muito grata por isso. Mas ela tem um temperamento de querer controlar minha vida e da minha irmã. Por isso, durante a minha adolescência, escondia muita coisa dela. Dani, não me leva a mal, mas por mais que eu seja apaixonada pela minha mãe, ela não me deixa tomar minhas decisões que eu quero tomar sozinha. Na idade atual que eu tenho, ela tem 20 anos, tá, gente, hoje. A minha mãe já estava grávida e ela já possuía independência. Mas ela não deixa eu e minha irmã termos isso. Bom, no ensino médio entrei no colégio grande religioso. Me apaixonei demais pelo colégio e pelas amizades. Sempre fui extrovertida. Então no primeiro dia de aula eu já tinha me dado bem com a turma. A minha história começa quando eu já estava no terceiro ano, eu tinha 17 anos. Eu tinha um professor de química, vou chamar ele de Iago. Ele era muito novo, tinha 20 e poucos anos, bonito, tinha um charme. As meninas ficaram caindo em cima dele, enfim. Por isso talvez fiquei meio desconfiada e não demonstrava que eu estava afim. Mas sempre percebi os olhares dele para mim, que não eram nada discretos. Certo dia, já era final do ano e eu estava perto de me formar. E minhas amigas fizeram uma brincadeira comigo. Colocaram meu número no carro dele e no outro dia a coordenadora me chamou. Uma brincadeira ridícula, né? Bom, como eu só fiquei sabendo no outro dia, fiquei muito surpresa quando ela então me disse... Quando eu disse que não tinha sido eu e ela acreditou em mim. Quando cheguei em casa, falei com esse professor pelo Instagram me desculpando e disse que na verdade não tinha sido eu e que eu não estava interessada nele
e ele disse que já sabia, mas que ele estava interessado em mim. Depois desse dia, começamos a nos falar sempre e flertar muito. Eu sabia os dias que ele ia dar aula no colégio e eu sempre dava um jeito de sair da minha aula para encontrar com ele sem querer no corredor. A gente flertava tanto que teve umas conversas mais quentes no Instagram, com nudes, o que eu já sabia que uma hora ou outra ia ter algo mais. Então, no final do terceiro ano, marquei uma viagem com meus amigos e perdi minha virgindade nessa viagem com um amigo meu. Não foi bom, mas também não foi ruim. Quando voltei, o professor disse que queria me ver de todo jeito. E ele sabia onde eu morava. Então foi mais ou menos assim. Tome um banho, desce que eu tô chegando. Fiquei assustada, mas não recuei. Comecei a me arrumar rápido, não fazia ideia onde a gente ia. Então, Dani, assim que ele chegou, já me beijou e me levou para casa dele em outra cidade. Tudo isso acontecendo no horário da tarde. Minha mãe estava trabalhando e até hoje não sabe, mas minha irmã ficou em pânico. Chegamos na casa dele, tudo muito masculino, e ele morava sozinho. Conversamos um pouco e depois começamos a nos beijar. Quando eu vi, já estava sem roupa. Ele foi muito atencioso comigo, mas acho que na cabeça de ovo dele ele pensava que eu era super experiente, o que eu não era na época, então foi um pouquinho doloroso para mim. Ele nem escondeu a decepção dele com a minha inexperiência, mas continuou. Me virou de costas e terminou o serviço. Não foi tão doloroso assim, mas acho que ele não teve muito cuidado comigo. Não foi nada do que eu pensei que seria, pois eu não tive prazer nenhum, só nas preliminares. No tempo que me restou no colégio, antes de me formar, ele ficava atrás de mim. As pessoas desconfiavam um pouco, pois ele nem era muito discreto nos olhares, e quase que nos encontrávamos depois fora do colégio, algumas vezes, mas não aconteceu mais. Agora eu vou contar a pior parte, Dani, o que me deixou com nojo eterno desse homem. Em 2019, já fazia 2 anos que eu tinha me formado, quando soltaram uma bomba no Twitter, falando sobre um professor tarado que assediava algumas alunas, seduzia e levava para casa dele. Por incrível que pareça, né, eu era uma dessas. Fui burra. Eu achava que só eu tinha ido na casa dele. Mas como eu descobri que era ele? Pois a descrição era, né, do colégio, que trabalhava, tudo direitinho. Então ela sabia que era o cara. O pior nem foi isso. A casa dele, que ele levou várias meninas, inclusive eu, era da mulher dele. Sim, ele era casado e ninguém sabia. Nunca vi uma aliança na mão desse homem. Quando fui na casa dele não tinha nada de mulher. Não é possível, ele deve ter escondido tudo. Depois dessa, que foi a pior surpresa que eu tive, porque eu nunca quis trair ninguém na minha vida. E eu me senti um lixo, me senti usada. Fui falar com ele para tirar satisfações e ele simplesmente deu uma de vítima, disse que eu não tinha noção do que ele estava passando e que não queria se explicar. Dani, a vida dele virou um inferno. Depois que essas meninas todas se juntaram contra ele e fizeram essa exposição dele, ele ficou, foi demitido de vários lugares e até hoje eu nem sei qual o fim dele. Tive um pouco de pena, sabe? Pois eu tento sempre ver o lado das pessoas. Então, meninas, eu não me arrependo do que eu fiz porque eu tinha vontade de realizar essa fantasia com ele, né? Mas eu podia ter me dado muito mal. Muitas das coisas que passei com o homem na minha vida, eu tenho noção de que poderia ter me poupado se tivesse tratado essa ferida que eu ainda tenho aberta em relação ao meu pai. E ao mesmo tempo eu queria ter o controle de alguma coisa na minha vida. Alguma atitude, mesmo que fosse fazendo uma besteira, né? Eu sei que a minha história foi leve, mas ainda assim sirva de alerta. Não é normal, né, um professor ter relações com suas alunas? Prestem atenção, meninas. Infelizmente, quase todo quadro de professores dava em cima das alunas. Eram homens novos, velhos, mas a maioria casado. Bom, aí ela disse, né, que tá contando aqui. Hoje eu entendo, na época eu era muito nova, ingênua, mas isso serviu para eu amadurecer.
Amiga, eu achei sua história leve, mas eu achei um bom atento aqui a sua história. Gente, quem nunca teve um crush com o professor? Vou começar daqui primeiro. Ah, gente, eu tive. Nossa! Gente, eu fui louca por um professor de física. Louca, louca, louca por um professor de física meu. E a gente acabou ficando junto. Cheguei a namorar com ele não, mas fiquei com ele. Nossa, gente, na época, meu Deus do céu. Eu nem prestava atenção na aula de física, eu só ficava olhando pra esse homem. E claro, né, que ele também ficava olhando, né, senão não tinha ficado com ele. Mas assim, não chegou a rolar esses finalmente não, a gente ficou nos beijinhos. Um churrasco da turma, a gente acabou ficando junto. Mas eu acho que você tá certa. O professor não tem que dar em cima de aluno não, gente. Eu acho que deveria ter um grande... Eu sei que, né, aconteceu comigo, né? Mas eu acho que deveria ter, assim, uma barreira aí, né? Não misturar ali o profissional com os alunos da escola. Ainda mais esse cara sendo casado e fazer da casa dele um matadouro, né? Não, na casa da mulher dele, como você disse. Então, esquisito isso, né? Mas tirando a parte do professor agora, que eu também já caí nessa esparrela, eu acho que você falou uma coisa bem fundamental aqui, essa questão do seu pai. Muitas meninas, quando tem um pai ausente, gente, elas acabam procurando pai em homens. E isso é errado, né? Porque aqueles homens não são o pai de vocês. Então, assim, sim, eu acho que é uma coisa, assim, para você trabalhar o seu psicológico, tratar com o seu psicológico, né? Você fala que você tinha tanto medo de se relacionar, de ser abandonada, como você foi abandonada pelo seu pai, que você, no seu subconsciente, você só arrumava porcaria. Isso é verdade. A pessoa, às vezes, ela tem tanto medo, assim, eu vou me apegar e ele vai me largar. Então você prefere pegar uma porcaria que você já sabe que não vai dar em nada mesmo, do que realmente, né, tentar levar um relacionamento que, gente, pode acontecer N coisas no relacionamento, né? Já falei pra vocês, pode um se apaixonar, o outro não. O relacionamento é dia a dia. Não tem como ali. Hoje você pode estar super feliz e amanhã o tempo virar e não ser mais aquilo que você acha que é, né? Mas achei muito legal que você fala, né, dessa questão que você, né, tinha tanto esse medo de ser abandonada que você acabava pegando esses caras que você já sabia que era tranqueira mesmo, já pra você não ter risco de ser abandonada, porque você sabia que não ia querer se relacionar com eles, né? A questão da sua mãe, amiga, eu sou mãe. A minha filha tem quase a sua idade. Aliás, a minha filha é mais velha que você tem 20 anos, a Melina tem 23. E, gente, não adianta, é coisa de mãe. Eu sei que a gente também não pode querer viver a vida dos nossos filhos. Por exemplo, hoje a minha filha mora sozinha, né? Com uma amiga, na verdade. A Melina hoje mora em outro estado, com uma amiga para estudar. E, gente, foi muito... Apesar de eu não morar no Brasil, e eles moraram com o meu ex-marido, foi muito difícil entender que a minha filha tinha crescido, que ela ia morar sozinha, sabe? Hoje, igual ela fala, comprei aqui pra casa, né? Fico, meu Deus do céu, a Melina tem a casa dela, cara. E provavelmente quando ela sair dessa faculdade, ela vai ter a casa dela, sabe? É o que o pai dela falou, nossa, Dani, Melina acho que nunca mais vai ser aquele bebê, ela nunca mais vai voltar pra casa, né? Tipo, não é que ela não vai voltar pra casa, gente, mas provavelmente quando ela acabar a faculdade, ela vai querer ter a casa dela, o espaço dela, até porque ela vai morar 6 anos fora, né? Então, assim, é muito pra mãe que a gente vê aquele bebê, é muito complicado. Aí hoje eu vejo meu filho, que tem sua idade. O Bruninho tá fazendo a prova pra Polícia Federal. Ele pode passar nessa prova e ele pode ir pra qualquer lugar do Brasil. Então, assim, vai ser outro filho. Meu Deus! Nossa, chega a me dar até dor no pescoço. Então, assim... Gente, mas eu falo com a minha filha todos os dias. Mas eu entendi o que você quis dizer. Tipo, também a gente tem que dar, assim, a independência. Eu entendi que tava na hora também de Melina ter essa independência. Ela, né...
Eu acho que foi bom pra mim, pra ela, pro pai dela, ela passar talvez fora do nosso estado, porque eu era aquela mãe, apesar de estar longe, gente, vocês não estão entendendo, super, hiper protetora. Eu acho que eu sou ainda, sabe? Então eu sou daquela mesmo que tinha que me ligar, mãe, eu vou no shopping, tá? Não adianta, eu tô aqui do outro lado do mundo, mas eu tinha que saber cada passo que davam. Hoje, claro, a menina estuda, não sei o que, não fico no pé dela o tempo todo. Tadinho, sobre o Bruninho, que eu fico no pé dele. Mas assim, eu acho que é coisa de mãe, mas eu acho que a mãe, a gente também tem que saber a hora de dar liberdade para um filho, porque, olha, eu vou falar pra vocês, o meu pai, já contei pra vocês, ele me criou de uma forma muito dentro de uma redoma de vidro, né? Já contei a vocês. Tá um vento aqui que toda hora eu acho que a porta tá abrindo. Meu pai me criou muito dentro de uma redoma de vidro. E quando meu pai se foi, quando ele faleceu, foi muito difícil. Porque eu não sabia muito, assim, eu não era independente nem em nada. Então, assim, eu fiquei completamente perdida. E a minha mãe, ela era uma mulher muito independente de tudo, desde sempre, eu acho. E a minha mãe me deu muita independência, então assim, eu não sabia nem o que fazer com muita liberdade, vocês estão me entendendo? Tipo, o meu pai me prendeu tanto que quando a minha mãe me deu liberdade, gente, eu não sabia o que fazer com tanta liberdade que minha mãe dava. Tipo, eu podia sair com as minhas amigas, eu já era, né, meu pai morreu, eu tinha 17, mas quando eu comecei a sair, que eu tô falando nessa época assim de 18, 19 anos, ok que eu já era de maior, minhas amigas já saíam, mas com meu pai, cara, mesmo nessa época, mesmo com 17 anos, eu tinha horário pra chegar em casa, e o horário pra chegar em casa era 10 horas da noite. E com a minha mãe, eu ia pra festa que começava às 10 horas da noite. E é engraçado, né, gente? Eu nunca fiz nada errado, assim, sabe? Sério, esse negócio de droga, de bebedeira, nunca, nunca. Sempre fui super cabeça, sabe? Mas eu digo assim, era muita liberdade. Eu tava nos lugares, eu podia chegar a hora que eu queria. Minha mãe confiava, acho que em mim. Ou sei lá, ela... do jeito dela, ela achava que tava certo aquilo. Ah, eu também acho que tava certo, né? Não sei. Ah, quer saber? Não adianta prender muito, sabe? Já vi mãe que prendeu tanto filho que não dava liberdade pro filho. Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu tenho uma conhecida minha, muito próxima, que a gente foi criada muito junto. A mãe dela não deixava ela fazer absolutamente nada, nada, nada. E eu, dentro das minhas limitações, assim, com meu pai, mas eu ia no cinema, eu ia no shopping, eu ia na matinê da discoteca, né, do boate na época, apesar de ter que chegar cedo em casa, mas eu ia. Essa minha amiga, ela não podia fazer nada, nada, nada. Quando a mãe deixava, era um acontecimento. E essa menina fugiu de casa. Sim, gente. Depois ela voltou. Mas ela fugiu de casa, foi para lá no Rio de Janeiro. Então eu te falo, né? Prender, não adiantou. E não que isso seja um problema, mas digo pra época que a mãe prendia, a mãe era da igreja, então Deus me livre, minha filha casar grávida, e casou grávida, e, né? Então assim, não adiantou muita coisa. Mas eu acho que questão do professor aí, você tá certinha, né? Eu acho que devia separar bem. E a questão do seu pai, eu acho que você faz bem se tratar psicologicamente para que isso também não afete a sua vida no futuro, né? Às vezes a falta, né, que o seu pai te faz, a falta, né, daquela presença masculina, né? Talvez para muitas mulheres isso não queira dizer nada, mas para muitas sim. Elas querem ter aquela proteção, aquela pessoa, né, ali, e acabam sim procurando em homens por isso. Bom, se vocês gostaram da história dela, deixe seu comentário aí pra Alice, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de vir ouvir. Beijo, aquele like e até o próximo. Tchau!